Avoid criticism. It's doing nothing, saying nothing, being nothing. E nós vamos fazer, nós vamos dizer, e nós seremos. E seremos passíveis de crítica. Então, a vida não parecerá sempre justa. Uma das melhores lições, uma dos maiores treinamentos sobre a questão, que muitas vezes eles se sentem, né, puxa, injustiçados, puxa vida, tá, comigo e tal. Uma das maiores lições de um cara que, enfim, de um Navy SEAL. Eu tenho, assim, uma coisa do Navy SEAL, essas coisas me atraem muito. Confesso a vocês que eu leio muito a respeito para entender como é que os caras se tornam, né, tão fortes naquilo que fazem. E há uma lição, dentro de uma lição de McRaven, que foi um ex-comandante da Navy SEALs, que ele fala o seguinte, que quando você está treinando para se tornar um Navy SEAL, é um processo duro demais. Quando esse senhor se alista, tinham 150 jovens, 30 concluem o curso, tão duro que ele é. Muitos desistem no meio do caminho, né? 120 praticamente. Mas há uma lição, que ele diz o seguinte, todo jovem recruta, todo jovem estudante, ele é testado, ou diariamente, ou mensalmente, você tem provas, você tem testes diversos. No caso deles, tem testes físicos, cognitivos e tal, onde eles têm metas a alcançar. Quando o militar não alcança a meta, ele é punido. Tem as punições. E a punição que ele mais odiava é o que eles chamavam de sugar donuts. O que é isso? O militar, como era, ele ia fazer a prova física e tal. E ele dizia que ele tinha convicção de que ele tinha entregue o tempo correto, que a nota dele tinha sido boa. Mas o instrutor dizia, não, você não concluiu a sua prova, você não fez o teste corretamente, seu tempo não foi bom. Ele falou, não é possível, eu tenho certeza que eu fiz. Quando o instrutor dizia, que é o superior dizia, você não fez, acabou, não fez. Não passou, não fez a nota, não bateu a meta. Punição. A punição chamava sugar donuts. O que era isso? O centro de treinamento deles fica no litoral, porque eles nadam, fazem provas, eles mergulhavam fardados no mar e voltavam rolando na areia. Quando ele chega na calçada, ele se levanta, não se limpa, não se lava, permanece assim durante todo o dia. Aquela areia vai grudando no corpo, o sal do mar secando, e ele vira um sugar donuts, aqueles bolinhos com açúcar em cima. Aqui nós diríamos que ele virou um croquete, um empanado, mas não um sugar donuts, mas lá é um sugar donuts. E ele dizia que era a pior punição. Por quê? Não é pelo desconforto físico do açúcar e do sal, é porque todos os seus companheiros sabiam que naquele dia ele era o sugar donuts da vez. Ele havia falhado, e ele tinha convicção de que não havia falhado. E quanto mais incomodados eles ficavam com aquela punição injusta, mais os instrutores diziam que eles haviam falhado. E aquilo se repetia. E ele ia à loucura, se repetia. Até que ele percebeu que era uma lição dos instrutores. O que os instrutores queriam provar para aqueles jovens é que a vida não pareceria ser sempre justa, não seria sempre justa com eles, mas que eles tinham que seguir em frente, apesar das injustiças da vida. Que todos nós, em algum momento, seríamos sugar donuts, mas nós temos que no dia seguinte levantar e fazer de novo, nos preparar, estudar e nos preparar e seguir em frente. É o que nós temos que fazer. Falam muito de motivação, Bernardinho, grande motivador, vai nos dar um grito de guerra. A gente junta a garotada amanhã, faz um grito de guerra e eles vão, né, um haka dos neozelandeses do rugby, como se isso movesse. Há por trás do haka uma coisa muito diferente, que é uma chamada as origens, as coisas dos kiwis, da origem kiwi, é bem diferente, realmente move com propósito, com causa, com nação, é diferente. Eu digo a vocês o seguinte, a motivação, ela tem dois pilares fundamentais. Aí depois você tem uma série de elementos para você trabalhar, senso de pertencimento, etc. Ok, mas dois são os pilares primários dessa história. Necessidade, eu preciso, eu vou correr atrás. Paixão. Sem isso, não há solução. Necessidade ou paixão. Eu tenho um rapaz que jogou conosco, que já se aposentou, não se aposentou da seleção, que ele venceu pela necessidade, que é o caso do Serginho Escadinha, de Pirituba, periferia de São Paulo. Ele move a sua vida pela ferramenta do esporte, transforma, e pela necessidade de sobreviver. Quando ele chegou à seleção em 2001, ele me disse, patrão, a maior parte dos meus amigos está preso ou está morta. Não tiveram opções e enveredaram pelo caminho errado. Eu digo a vocês, se ele tivesse enveredado pelo caminho errado, ele seria o chefe da parada, porque ele é rápido, esperto e tal, não estaria vivo provavelmente, mas, e ele escolheu aquela escola. E você vê como é que os nossos dirigentes são do nosso país. Recentemente estavam votando uma MP para tirar dinheiro do esporte. Não é tanto. Para colocar em segurança. É claro que se eu tenho R$1, todo em segurança. Mas tirar um pouco de dinheiro do esporte e botar em segurança, né? Vão ter que botar mais dinheiro na segurança lá na frente. Porque estamos tirando uma ferramenta importante nesse processo de, né, evasão escolar. Com bom esporte na escola não seria uma ferramenta importante, principalmente no ensino médio, onde a evasão é tão grande. Enfim, vou citar um exemplo para vocês, prático, do esporte na escola. Binômio, educação e esporte. Jamais esporte sozinho. Binômio, empreendedorismo e educação, nada sozinho. Qual foi a seleção mais inusitada que foi para a Copa do Mundo? As africanas estão sempre lá, Camarões, Nigéria, vão sempre, porque tem vagas na Europa, na África.
A seleção que mais estranha, na minha opinião, foi a Islândia. Está errado. Iceland. Um país com quantos habitantes? 340 mil habitantes. 340 mil habitantes. É um bairro grande do Rio de Janeiro, 2 bairros e tal. Fazer uma seleção que tirou Itália e Holanda da Copa do Mundo e se classifica. Mas eu quero contar um pouquinho do porquê dessa história. Islândia, que fica a maior parte do tempo debaixo do gelo, no escuro e tal, enfim, lá em cima. Como é que se deu isso? Há um tempo atrás, décadas atrás, menos de 2 décadas, 15 anos, o nível de consumo de álcool, alcoolismo entre os jovens e consumo de drogas crescia assustadoramente nesse país, cidade. Os dirigentes começaram, então, a tentar diagnosticar e tentar entender e criar soluções. E uma das propostas e projetos que eles levaram mais a sério, investiram mais, foi o projeto de esporte de qualidade nas escolas. Isso gerou foco, disciplina, mudança de interesse, etc. Todos os parâmetros começaram a melhorar, eles foram crescendo em todos os sentidos, mas jamais abandonando o binômio educação e esporte. O treinador da Islândia é dentista. O goleiro é diretor de cinema, foi ele quem fez o filme da Copa do Mundo de Futebol da Coca-Cola. E esses caras chegaram lá. A cereja do bolo é chegar à Copa do Mundo. Mas a transformação e o bolo foi uma juventude com uma nova ferramenta de crescimento, desenvolvimento de valores, principalmente. Que uma das atividades interessantes, e muito, na minha opinião, forte nesse sentido, no esporte você trabalha valores de uma forma muito clara. Na EVB, nós ensinamos técnica, mas nós trabalhamos valores todos os meses, nós temos um valor especificamente que quer trabalhar, da cooperação, trabalho em equipe, do entendimento, do respeito, permanentemente estamos trabalhando, porque essa é uma ferramenta que nós acreditamos como uma ferramenta de educação, embora não tenha, muitas vezes, nenhum tipo de prestígio junto às autoridades, mas nós temos que entendê-la como uma atividade, que não é a mais importante, é apenas uma ferramenta importante. Quero falar de um último tema para mim, que é fundamental, que é esse, disciplina. Não vamos confundir disciplina com uma rigidez de regras, não é nada disso. Disciplina é simplesmente, a melhor frase que existe, e que é minha, porque eu vejo os memes na internet, eu sou um grande frasista na internet, eu sou apenas um transmissor de frases de grandes autores, eu sou apenas o veículo. A frase que melhor representa, para mim, o conceito de disciplina é a ponte que liga os seus sonhos às suas realizações. Eu tenho um sonho. Se eu não for disciplinado na implementação das atividades que são necessárias para eu chegar lá, eu não chego lá. Disciplina é a ponte. Planejamento é o projeto. Eu tenho que planejar as ações. E a disciplina é a construção da ponte. Disciplina é essa ponte. E a disciplina, eu fui fazer uma palestra há um tempo atrás, numa escola, aqui no Rio de Janeiro. A pedido da minha sobrinha, eu fui na escola britânica, e foi um pequeno speech em inglês na biblioteca, e eram em torno de 60 alunos. Ela deve ter com 12 anos, hoje não sei exatamente qual é o ano, mas 12 anos. E eu fiz entre a questão de disciplina, de criar hábitos de excelência, eu fiz uma certa provocação. E eles iam fazer depois um report para mim da palestra, todos mandaram. E tinham várias PS nos reports depois, eu vou explicar por quê. Que eu falei isso, uma das lições mais importantes que esse Navy SEAL também ele traz é o seguinte, ele escreveu um livro chamado, você quer mudar o mundo? Se quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Desenvolvendo pequenos hábitos, mas que realmente fazem a coisa acontecer. Porque todo jovem recruta é acordado às 5 da manhã, e a primeira missão do dia dele é arrumar a cama. Mas não é arrumar a cama do tipo, dar uma cara na minha esposa, dar aquele estica, não, é arrumar a cama tipo hotel 5 estrelas. Ou seja, já foi no hotel, que você quer se cobrir, para você levantar, tem que fazer uma força danada, guindagem. E para soltar o pé, você não consegue soltar o pé, tem que levantar, arrancar, ou seja, a ideia era essa. Se não arrumasse perfeitamente, o instrutor chegava e, pum, colchão para o alto de novo, colchão para o alto de novo. E aquilo incomodava o jovem, ele dizia que não via sentido nenhum em arrumar a cama, como num hotel. Ele ia dormir, porque nas montanhas do Afeganistão, nos desertos da África, ia encontrar cama para dormir. E aquilo se repetia, até que ele percebeu que aquela era a lição. Se você não for capaz de executar com excelência as pequenas atribuições do seu dia, o que será das grandes? E o que o americano chama de senso de accomplishment, de conquista. Quando você estabelece a sua agenda de amanhã. Eu vou começar fazendo exercício físico amanhã de manhã. Mas eu acordo aquela preguiça, não, hoje eu vou dormir um pouquinho mais. Aí toca lá o despertador, você dá aquela soneca, o que é que seja, se é dia. Você já começa o dia do tipo, falhei na primeira. Não tiquei, falhei. Vai dando aquela coisa meio de frustração. E tem uma outra coisa importante, na minha opinião, que é a humildade. Humildade não significa subserviência, nada de... Humildade é entender que não existem pessoas especiais. Podemos eventualmente fazer algo especial, conquistar medalha de ouro, fazer um feito bacana, especial de um grupo de pessoas, o que não nos torna especiais.
e essa é uma outra lição de um outro time de esporte chamado All Blacks, que é o time de rugby da Nova Zelândia, um dos grandes times de esporte no mundo. E há um livro chamado Legado, que fala de lições de liderança dos All Blacks. E as lições falam de algumas coisas, como, primeiro, depois de um jogo de rugby deles, time dos maiores times do mundo, eles jogam, o rugby, contato, lama, grama, sangue, suor. Acaba o jogo, eles vão para o vestiário fica literalmente uma lama. Ninguém limpa o vestiário dos All Blacks. Os All Blacks limpam o próprio vestiário. Porque ninguém é tão grande ou tão importante que não deve e não possa realizar aquelas que parecem pequenas atribuições. E a provocação que eu fiz aos jovens da escola britânica foi: se vocês querem realmente mudar o mundo, e todo jovem quer mudar o mundo de alguma maneira, comece arrumando a sua cama. E o PS é: PS, estou arrumando a minha cama. Recebi uma série de presentes dos pais. Estou aí trabalhando nisso, pode ser uma nova fonte de rendas, eu consigo fazer isso. Mas, enfim, por último, liderança. Esse é o tema ao qual eu mais dedico o tempo. Primeiro, liderança tem a ver com integridade. Faremos coisas duras, eventualmente, faremos coisas que podem parecer, mas se elas forem justas, corretas, íntegras. Integridade tem a ver com valores éticos e morais, nós temos que transmitir. Eu tive algumas atitudes difíceis na minha vida, duras, cortar jogadores, fazer parte, mas se eu tivesse sido parcial, injusto, incoerente, o restante da equipe teria continuado a lutar por mim, eu teria continuado como líder da equipe por tantos anos, ou teria me rifado naquela condição. Desenvolver a liderança através, primeiro, do pilar de integridade. Ser exemplo. A única liderança que sustenta com o tempo é a liderança pelo exemplo. Eles têm que entender isso. Não adianta falar, se eles querem, é fazer. Juntos, tal, exemplo. Empatia. Uma das coisas que quando eu cheguei na faculdade, retomei, a vida acadêmica, a dificuldade de comunicação dos jovens, muitas vezes. Talvez aqui nós tenhamos, obviamente, um ambiente muito propício para lidar com essas coisas. E sabe que um dos maiores medos dos jovens é falar em público? Em algumas pesquisas, ele supera medos, assim, da morte. É fato, tem algumas coisas, é impressionante. Ou seja, a dificuldade tem lá public speech, enfim, desenvolver coisas, para que você possa criar empatia. Um líder ele tem que saber ser um contador de histórias, falar, então, gerar empatia, cumprir o que promete. Temos uma ausência de liderança no país incrível, né? Difícil. Mas, fundamentalmente, a liderança, nós temos valores que nós queremos passar e fazer. Às vezes, eventualmente, eles estão lá, numa placa, os valores, os princípios tal, da empresa tal. Na família, não, você não vai botar na tua casa lá os valores. Eles são implícitos. Eles estão lá, fazem parte do nosso dia a dia. Filhas mulheres, eu vou negociar, filhas meninas, a que horas que ela vai chegar, com quem que ela vai, eu negocio. Tenho perdido muito, mas tenho negociado. O comprimento da saia, deve estar faltando tecido no mercado, que os comprimentos são menores, mas enfim. Mas princípios e valores não são negociáveis. O líder é fundamentalmente o guardião de valores. E nós nos tornamos o país das transgressões. Por isso, da ausência de líderes. Eu falei da cobrança já, reconhecimento é um pouco do que eu faço. Sobre esses pilares, liderança, disciplina, motivação das pessoas e preparação. É onde eu preparo os meus jovens para a vida. Não apenas para brilhar no esporte, mas muito além disso, para realmente terem uma condição de vida melhor. Ou seja, se tornando responsáveis pelos seus atos, responsáveis pela sua comunidade, de alguma forma, sendo exemplo. Porque ao se tornarem pessoas públicas, eles têm uma função também de dar um exemplo para os outros jovens. Eles são apenas aspiracionais, por isso, dessa responsabilidade. Que a gente possa usar essa grande ferramenta que é o LIVE, de alguma maneira o esporte, como uma ferramenta a mais, para a gente possa desenvolver essas aptidões, esses valores, junto aos nossos jovens. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção, tá?